mais baixa que a do Gerson. Se o Benfica fizer uma proposta ao Bruno Henrique, eu vou pagar a multa, o Bruno Henrique disser eu quero ir, ele paga a multa ao Flamengo, vai. Não é assim que a lei funciona? Lógico, não tem nenhuma... Sim, você pode dificultar se houver uma negociação fora dessa linha. Porque a multa é feita para... Porque da mesma maneira que o Jorge Jesus paga a multa e vai embora, é igual. Do mesmo jeito que se o Flamengo quiser contratar o Sampaoli, ele vai lá e paga a multa. E se o Sampaoli quiser trabalhar no Flamengo, ele trabalha. É isso. Você pode discutir se é correto, se não é, tal, mas está ali no contrato. O que eu não discuto, Kleber, o que eu não discuto em hipótese alguma é salário. Quanto ganhava, quanto ganha aqui, quanto vai ganhar lá. Nunca dei direito a ninguém que discutisse o meu. Aliás, meus contratos têm sempre uma cláusula de confidencialidade no que diz respeito a salário. Agora, só uma coisa realmente me incomodou. Não, eu só saio do Flamengo. Eu só deixo a nação se for para um dos 5 grandes times do mundo, aqueles que tem realmente, vão para disputar a Champions. E o Jorge Jesus, ele fez um belíssimo trabalho no Benfica, ele fez um belo trabalho no Sporting, ele estava vindo do Catar e fez um trabalho maravilhoso no Flamengo. Eu deixo uma pergunta no ar. Jorge Jesus foi mais importante para o Flamengo ou o Flamengo foi mais importante para Jorge Jesus? Eu queria ouvir isso do Casa, do Caio, do Júnior, do Serginho, eu queria ouvir isso. Posso falar? Não, eu acho primeiro que ele não se comportou bem nesse final em relação ao Flamengo. Mas também acho que o Flamengo estava tão seguro de si que não prestou atenção. Não prestou atenção no que estava acontecendo. Como nós falamos aqui, nós estamos aqui, o Landim falou, não vai sair, não vai sair, não vai sair. E o Jorge Jesus falou mesmo que não ia sair, só sairia para... renovado naquele dia. Então, só vou sair para 5 times aí... Isso ele falou depois do Mundial, depois do Brasileiro, da Libertadores. Foi umas vezes só. Então, nesse caminho todo, as coisas foram ficando diferentes na cabeça do Jorge Jesus e o Flamengo não prestou atenção em alguns detalhes. Talvez se tivesse desconfiado alguma coisa, ia perceber no meio do caminho. O Jorge Jesus vai fazer falta no futebol brasileiro. Porque, na minha opinião, ele e o Sampaoli, eles revolucionaram no passado. Um foi campeão, outro foi vice. E os outros times não viram a bola. Os outros times não viram a bola. Na Libertadores, ele eliminou o Grêmio ganhando de 5 no Maracanã. E o Grêmio é top. O Grêmio é top no Brasil. Então, assim, eu acho que, Galvão, o Flamengo foi muito bom para ele e o Jesus foi muito bom para o Flamengo e para o futebol brasileiro. Tem essa também. O Jesus foi importante para o Flamengo. Acho que dá um empate, né? Dá um empate ali. Porque a projeção mundial que o Jorge Jesus ganhou como treinador foi agora, no ano passado, realmente. Campeão da Libertadores, campeão carioca, campeão... E ao mesmo tempo levou o Flamengo de novo. Exatamente. Aí todo mundo viu ele ganhando da Libertadores, viu o Mundial, enfim, ele se projetou no mundo. E a recompensa, o lado dele foi fazer o Flamengo jogar pra cacete com aquele time e mexer com o futebol brasileiro. Pois é, sabe o que eu fico pensando às vezes, cara? Assim, às vezes as coisas eu não consigo entender direito a ordem cronológica das coisas. Porque se ele renova o contrato, ele pensava em ficar. Alguma coisa nesse meio de caminho, e aí seria só ilação. Pode ser que ele tenha ficado mais assustado com a pandemia, porque você lembra que ele foi diagnosticado com o vírus, depois deu negativo. O Benfica, eu acho que esse negócio de uma mão só é você querer ser muito seletivo. Você arruma 2 mãos. Ele é um cara vaidoso e estava usando, obviamente, essa frase para se lançar no mercado. Porque assim... Faz parte do jogo. Porque tem mais... ao pé da letra. Claro, tem mais ideias. Agora, você tem também a questão de ele não ter, naquele instante, ele não tinha uma proposta. Ele não tinha uma proposta de fato. E por isso, talvez, que o Flamengo tenha se considerado seguro. Quando vê... E o Benfica entrou em crise. As coisas foram se sucedendo de uma maneira que foram todas levando para uma... E eu imaginei que o final pudesse ser outro, mas acho que valeu ali, fez valer a terra dele, o Benfica, e alguma outra coisa que pode estar intimamente... Agora, o treinador brasileiro,
Assim, vai ser treinador estrangeiro? Beleza. Se for treinador estrangeiro, espalhado pelo mundo aí, tem vários que gostam de jogar como ele. Né? Tem vários. No Brasil, se eu for pegar treinador brasileiro, aí fica muito mais complicado. Eu, por exemplo, eu vou falar da minha cabeça, não sei de nada, não quero saber de nada. É o Renato. O Renato. Certo. Que acabou de renovar com o Grêmio. Acabou de renovar com o Grêmio, mas que tem a multa. Né? Mas que tem a multa. Vai lá, paga a multa e vai embora. Mas eu acho o Renato, nesse momento, o futebol que ele faz com o Grêmio já há 3 anos, ou 4 anos, é aquilo que chega mais próximo do que o Flamengo faz, sendo brasileiro. Agora, brasileiro assim, porque tem o Fernando Diniz, mas o Fernando ainda não alcançou o espaço dele com o resultado do jeito que ele joga ainda não conseguiu aquilo que o Renato conseguiu. Então o Renato, assim, entre aspas, é uma coisa mais segura. Mesmo sem saber o que vai acontecer, mas é uma coisa mais segura. Agora eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho uma dúvida que eu acho que o Júnior pode nos ajudar a pensar junto, né? Que é o seguinte. Queria muito ouvir o Júnior. Eu vou fazer a pergunta para o Júnior, aproveitar o gancho aí, né? O Flamengo jogou de um jeito incrível, né? E foi um encaixe muito rápido, né? Foram praticamente 20 dias. Em 20 dias, o Jorge Jesus conseguiu fazer o Flamengo. E aí eu pergunto para o Júnior, qual é o grau de memória que esses jogadores têm da forma de jogar, Júnior? Você acha que, independentemente de quem chegue, os jogadores eles não guardaram, né, uma forma de jogar, uma forma de marcar, aquela voracidade para roubar a bola, enfim, você que já pegou grandes times, né, jogou em grandes equipes, que os treinadores foram trocados. Os jogadores, de alguma forma, eles não guardam isso? Eu acho que eles devem ter absorvido muita coisa do Jorge Jesus durante esse período, principalmente os mais jovens, né? E a gente vê um reconhecimento por parte desses jogadores, né? Muitos desses jogadores, quer dizer, subiram de nível exatamente com a chegada dele, né? Algumas coisas me incomodavam quando ele dizia, por exemplo, quando chegou, que o Flamengo não ganhava nada há muito tempo, né? Quer dizer, talvez ele conhecesse uma parte da história, né? Por exemplo, se você vai olhar o time de 1981, que reinou de 78 a 83, né, ganhando 3 campeonatos brasileiros, ganhando Libertadores, tudo isso, quer dizer, será que era uma forma, de repente, de valorizar mais o trabalho dele, mas nem precisava valorizar o trabalho dele, porque o trabalho dele estava todo mundo encantado, e encantou todo mundo porque realmente foi um trabalho excepcional. Uma outra coisa, para que falar que o Fluminense entrou no jogo agora, no Fla-Flu recente, entrou para perder de pouco? Não é você desvalorizar o teu colega, não é desvalorizar o profissional que está do outro lado, né? E em algumas situações ele sempre se colocou acima da instituição. Gente, o Flamengo é uma instituição centenária, quer dizer, que tem uma história maior. Você não pode esquecer de Cláudio Coutinho, de Paulo César Carpegiani, de Carlinhos. Todos esses caras deram uma contribuição para a história do clube grande, como ele também deu, entendeu? E esses posicionamentos, né? Eu que vivi minha vida toda lá dentro, eu nunca escutei nenhum treinador, né? A maior estrela do clube, né, de todos os tempos, sempre se colocou de uma maneira humilde, sempre se colocou de uma maneira mostrando que a instituição, e sempre foi grato à instituição por tudo que fez por ele. Quer dizer, certas colocações, Júnior, eu que vivi minha vida toda dentro, me incomodavam, Kleber. Não vou falar da parte... O que eu estou entendendo é que você está falando que ele se botou acima do Flamengo. Kleber. Quando você coloca dizendo que o Flamengo não ganhava nada, como não ganhava nada? Pô, só isso. Quer dizer, vocês estão nessa aí também? Falta de respeito. Uma falta de respeito com a instituição, só isso. O Júnior já tinha falado disso no programa. Tem a tabelinha Delay Coutinho e tem a tabelinha Delay. É isso que acontece. Veja só. Ele fez um trabalho excepcional. Os jogadores entenderam muitíssimo bem. Os jogadores parece que realmente o adoravam. Mas o Flamengo, pela instituição que é, pelo elenco que tem, o Flamengo vai continuar sendo um grande time, venha o técnico que vier. É preciso ter um técnico
que não queira mudar tudo inteiramente. Exatamente. Por exemplo, você tem aí... Seria um retrocesso. Não ouvi falar do Unai Emery. O Unai Emery saiu em novembro do ano passado, agora do Arsenal. O Unai Emery foi tricampeão seguido da UEFA com o Sevilha, foi campeão francês com o Paris Saint-Germain, campeão da Taça da França, campeão da Copa da França, e saiu agora em dezembro. Mas talvez o estilo seja muito diferente, mudaria tudo. Mas eu acho sim, eu acho que eu concordo com o Júnior e concordo com o Casa. Trabalho fantástico. Vai fazer falta? Muita falta. A diretoria do Flamengo deu uma certa bobeira? Deu. E que ele não saiu muito legal, na minha modesta opinião, me perdoe, não saiu, mas o Flamengo continuará, para mim continua sendo o grande time da América do Sul nesse momento. Mas eu acho que ele, como disse o Júnior, usou para fazer uma supervalorização, porque esses times que ele citou, ele nunca trabalhou em nenhum. Ele trabalhou em times de Portugal e trabalhou no Catar. Ele tem títulos em Portugal. Então, calma. Por isso que nessa pergunta do Galvão, eu acho que ele fez mais bem para o Flamengo do que o Flamengo para ele. E eu vou explicar por quê. Ele fez mais bem para o Flamengo. Porque ele recolocou o Flamengo na trilha dos títulos, no caminho dos grandes títulos. Agora, isso não significa que ele seja maior que o Flamengo. O Flamengo é infinitamente maior do que o Jesus. E aí tem um grande aprendizado nisso, que é um pouco do que o Galvão falou. O aprendizado é quanto à gestão e a hora que você assina o contrato e coloca travas no contrato para proteger os jogadores de uma eventual saída e de o treinador em relação ao assédio de alguns grandes clubes. O que eu quero dizer com isso? Hoje eu fiz o Caioba Game Show com o Rodrigo Caetano e com o Alexandre Matos. E os dois disseram isso. Falaram assim, é uma situação diferente. Que o Rodrigo viveu com o Rueda, lá uns anos atrás, no próprio Flamengo, mas com o assédio de grandes clubes da Europa, a gente tem que ficar atento quanto à gestão dos clubes. Aumentar a multa. E uma coisa que eu venho batendo, e eu fico muito à vontade para falar isso agora, porque eu falei desde o primeiro momento. Aconteceu com o Sampaoli no Santos e aconteceu com ele no Flamengo. O cara é ótimo. Você quer ter o cara, você me fala, quanto você quer? Vamos chegar a um consenso. Quantos você quer na comissão? Um é meu. Um é meu. Você não pode limpar a comissão técnica, trazer só pessoas da sua confiança, porque senão você não tem continuidade de trabalho. O Santos não teve continuidade do trabalho, por quê? Porque o Sampaoli blindou e trouxe só o pessoal dele. O Flamengo, e aí respondendo um pouquinho do que o Serginho colocou, é claro que os jogadores têm o chip e eles estão muito à vontade quanto ao sistema de jogo. Mas é fundamental essa próxima escolha, porque o Flamengo tem um jeito de jogar. Claro. Se vem um cara que pensa diferente e fala assim, não adianta ter chip. Por exemplo, o Bruno Henrique, acompanha um lateral até o final. Gabigol, joga de costas ali no meio dos zagueiros. Você muda completamente a engrenagem de um time e aí faz mal. Então eu acho que ele fez muito bem para o Flamengo. Acho que ele fez muito bem para o futebol brasileiro. Acho que ele reeditou duplas de ataque que a gente não tinha há muito tempo. Mas o Flamengo sobrevive tranquilamente sem o Jesus. Se for preciso e muito cuidadoso nessa escolha agora. Ele tocou num ponto interessante. Os jogadores, eles estão à vontade. Eles ficaram à vontade. Com aquele esquema. À vontade e com cobrança.